quero compartilhar com vocês um tema que eu às vezes eu já anuncio antes ali no grupo de líderes. E eu quero compartilhar com vocês hoje um tema sobre aprender a depender de Deus. Vamos aprender a depender de Deus mais. Quero convidar você hoje para nós começarmos uma caminhada de aprender a depender de Deus. Nós começamos hoje, quinta-feira, e vamos aprendendo a depender de Deus mais e mais. E é bom depender de Deus, hein, irmãos? O povo de Israel não teve paciência para depender de Deus lá no deserto. Eles não tinham paciência para depender de Deus. Eles queriam prover das próprias mãos o que eles precisavam. Olha o perigo aí. O perigo é quando a gente crê que as nossas mãos provêm o que nós temos. Esse é o grande perigo. Porque não é as nossas mãos que provêm, é as mãos de Jesus que proveu. É as mãos dele que provê para nós. E aprender a depender de Deus é uma caminhada. Aquele povo ficou anos no deserto para aprender a depender de Deus, e eles não aprenderam a depender de Deus. Eles murmuravam, reclamavam e escolheram dizer: olha, que tal nós voltar para o Egito lá e trabalhar lá? Lá a gente provê a cebola para a gente, lá a gente provê o que a gente precisa. A gente é escravo, mas pelo menos a gente vê resultado das nossas mãos. Porque eles, a ingratidão que eles tinham, faziam com que eles não conseguissem ver que eles precisavam aprender a depender de Deus. E eu quero hoje com você, nessa caminhada, nós aprender isso. Aprender a depender de Deus é como você... É o que Deus falou para Abraão. Ele disse assim: olha, sai daí, vai para onde eu vou te mostrar. Eu não te mostrei ainda, eu vou te mostrar. Vai caminhando comigo que eu vou te mostrar. Enquanto você vai indo e obedecendo a minha direção, confiando em mim, eu vou mostrando para você. Mas não vou mostrar ainda, eu vou ir mostrando que você precisa aprender a depender de mim. É na caminhada. E Abraão sai ele e a família dele, mais uns que ele nem convidou. Aí vão indo. E Abraão vai aprendendo a depender de Deus. E ele é o nosso pai na fé. Todos os filhos de Deus são filhos na fé de Abraão. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto de Abraão. E essa é a parte 1 de Aprenda a Depender de Deus. Nós vamos ter a parte 2 de Aprenda a Depender de Deus, que nós vamos para o Novo Testamento. Mas hoje nós vamos começar lá em Gênesis. Eu quero ler com vocês 4 partes de Gênesis. Eu quero ler o capítulo 15, o capítulo 16, capítulo 18 e 21. Mas não é o capítulo todo, é alguns versículos desse capítulo. Então hoje nós vamos ver primeiro, irmãos, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Antes disso eu quero fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar quantas coisas a gente faz que a gente decidiu que o que nós vamos fazer é nossa força e nós não escolhemos depender de Deus naquilo ali? Você já parou para pensar quantas coisas a gente faz durante o dia, durante a semana, que a gente decidiu, escute, não depender de Deus? Nós decidimos não depender de Deus. Às vezes é inconsciente isso. A gente nem percebe, pastor Alcides. Quando a gente vê, a gente escolheu não depender de Deus. E aquele colo de Deus que está sempre disposto a nos carregar, quando a gente viu, a gente pulou dele. E a gente está se sentindo tão cansado e tão sobrecarregado, porque a gente pulou do colo de Deus. A gente caiu da graça e escolheu andar pelo nosso esforço, pela nossa justiça, pela força do nosso braço, pelas nossas ideias. Mas Deus está ali, está sempre assim: vem para o colo, vem para o meu colo, eu quero carregar você, eu quero guiar você, eu quero carregar você, eu tenho graça para você, eu tenho descanso para você. Venham a mim, quem está cansado, sobrecarregado, eu aliviarei vocês.
Então o colo de Deus sempre está pronto, é a gente que pula desse colo maravilhoso, que dá descanso, que dá paz, que dá segurança. E o primeiro texto que eu quero ler hoje, de Gênesis, capítulo 15, quero ler do 1 ao 6, Gênesis 15, do 1 ao 6, nós vamos ver dois personagens aqui, fora Deus, né? O próprio Deus que é indispensável, dois personagens ali, que é Abraão e Sara. Abraão e Sara. Primeiro, Deus fala com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Aleluia. Essa palavra é nossa, irmãos. Amém? É para todos da fé. Volta ali de novo, deixa eu ver. Essa palavra é nossa, é todos que são da fé junto com Abraão. Ele diz assim: olha, depois dessas coisas o Senhor falou. Fala o teu nome aí, irmão. Fala o teu nome aí. Fala o teu nome aí bem alto. Olha aí, depois dessas coisas o Senhor falou numa visão: não tenha medo. Fala o teu nome, não tenha medo. Eu sou seu escudo, e grande será a sua recompensa. Essa palavra é minha, eu quero para mim essa palavra. Essa palavra é minha. Que Abraão que nada, essa palavra é minha. Eu recebo para mim essa palavra. E ele diz o seguinte ainda, versículo 2: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor. Ó soberano Senhor, porque não tinha intimidade ainda. Nós assim: pai. Nós é diferente, nós é pai, paizinho, Abba. Que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possui Eliezer de Damasco? 3. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Olha como a gente cria coisas, irmão, na nossa cabeça, dizendo assim: que negócio é esse que o Senhor está comigo, se eu não vejo o Senhor está comigo? Eu estou vendo outras coisas na minha vida. E o Senhor disse: mas quem que disse que isso aí é para ti? Quem que disse que é isso aí que eu tenho para ti? Quem que falou que é? Não é o que você está pensando. E ele diz assim: olha, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Aleluia. Não é do jeito que você pensou, é do jeito que eu preparei para você. Aleluia. A gente olha a nossa volta triste, dizendo assim: poxa, onde que está? É isso que Deus tem para mim? Deus diz: quem que disse? Isso é você que está dizendo, é você que está supondo. O que eu tenho para você é muito maior ainda. Aleluia. O que eu tenho para você é muito maior. Aleluia. E o versículo 5 diz: levando para fora da tenda. É aquela hora que a gente tem que sair da nossa limitação de visão humana, que a gente só vê as coisas limitadas que qualquer ser humano vê. E eu tenho dito aqui, nós somos filhos de Deus, a gente não vive como aquele que não conhece. A gente pode sair da tenda e olhar para o céu e contar as estrelas, se é que nós podemos contar as estrelas. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Assim será o derramar do amor, da graça, dos milagres, da fé, do ânimo. É desse jeito. O problema é que a gente está dentro de uma tenda limitada, que a gente só está vendo o que a gente construiu, porque a tenda foi Abraão que construiu, mas o céu foi o Senhor. E a gente só está olhando para aquilo que as nossas mãos fazem. Irmão, chegou a hora de olhar para aquilo que as mãos de Deus fazem. Sabe, o problema do desânimo de cristãos é olhar para o poder das suas próprias mãos. Porque se você sair da tenda que você construiu e da força que você tem nas suas mãos e olhar para aquilo que Deus fez, e olhar para o poder das mãos do Deus Todo-Poderoso, meu irmão, você nunca vai andar desanimado. Sua fé será restaurada cada vez que você sai da tenda e olha para os céus e olha para aquilo que o Senhor fez. Receba essa palavra nessa noite na sua vida e aprenda a depender de Deus. Versículo 6: Abrão creu no Senhor e
isso, e aqui está o texto do Evangelho da graça de Deus. Aqui está o texto onde Romanos nos revela a graça de Deus. Aqui está o texto onde Gálatas nos revela a graça de Deus. Esse é o texto, você sabia? Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Sabe que na pandemia eu escrevia muito e fazia muitos vídeos. E esses dias alguns irmãos me perguntaram: pastor, está escrevendo? Né? O senhor escreve? Eu não parei de escrever. O problema é que alguns pararam de ler. Por exemplo, essa semana eu fiz 3 textos. Um sobre a justiça de Deus, justificação pela fé. E ainda vai sair outro essa semana que é sobre a graça de Deus. Eu não lembro agora, revelada em justiça, alguma coisa assim o tema. Então está lá os textos, é só você ler. Está tudo lá. Agora, esse texto diz assim: olha, Abraão creu no Senhor. O Senhor disse para ele fazer alguma coisa, irmãos? Não, pelo contrário, ele disse assim: sai daquilo que tu fez, sai da tenda e começa a olhar para aquilo que eu faço. Aleluia. Ele está dizendo assim: olha, até hoje você andou segundo a tua força, mas está na hora de você olhar para o sacrifício, olha para cima, olha para a obra do Calvário, olha para Jesus, olha para aquilo que Jesus fez. Aleluia. Era isso que ele está dizendo. E a palavra de Deus diz: Abraão creu. Isso foi creditado, foi um crédito para Abraão como justiça. E aí eu quero ler com os irmãos. Então aqui a promessa de Deus para ele, você viu? Ele diz assim: você vai ter um filho. Você vai ter um milagre. Aleluia. Esse é o primeiro texto. Agora nós vamos para Gênesis 16, do 1 ao 5. Gênesis 16, do 1 ao 5. Ora, Sarai, mulher de Abraão, eu não sei onde que é melhor eu ficar, irmãos, para você ler. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Quer dizer, era uma mãe de aluguel. Abraão atendeu a proposta de Sarai, né? Até aqui, vai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Então Sarai disse a Abraão: ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sara disse assim: olha, já que o Senhor não deu filho, não me permitiu te dar filho, então deita com a nossa escrava, com a nossa empregada, a nossa serva. Ele deitou, a mulher engravidou. A mulher engravidou e começou a tratar mal a mulher dele. Olha só como quando a gente tenta pela nossa força, a gente arruma problema para a gente. Olha que problemão a gente arruma quando a gente diz assim: não, eu não vou depender mais de Deus, não quero saber mais da fé, eu vou seguir o rumo que eu vou traçar da minha cabeça, é o que eu quero, é do meu jeito. A gente começa a arrumar problema. Aqui já começou o primeiro problema. A mulher olhava para ele e desprezava, dizia assim: viu só, eu sou uma empregada e dei filho para Abraão, você é esposa e não deu filho. Começou a desprezar. Agora olha só. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Olha só, o que Deus tinha prometido em Gênesis 15, 1, irmãos? Que ia dar um filho, não ia? Ia dar um filho. Aí Sara diz assim: poxa, mas o Senhor está meio demorado esse negócio do Senhor. O Senhor ele esqueceu. Vamos fazer o seguinte, vamos dar nós o nosso jeito, vamos fazer da nossa maneira. Então ela fez da maneira dela. Começou o primeiro problema. E esse problema ele se estende até hoje. Você sabia, irmãos? Até hoje esse problema se estende, porque alguém não quis depender de Deus. Quando alguém não quer depender de Deus, arruma problema para a vida toda. Nós não temos outra saída, irmãos. Quem conheceu Jesus
precisa aprender a depender do Pai. Nós não temos outro caminho. O Senhor chamou você para depender dEle. Não é para depender da sua força, não é para depender da sua sabedoria, é para depender de Deus. Então nós vimos 2 textos aqui, certo, irmãos? Primeiro, Deus prometendo. Segundo, Sara dando um jeitinho. Agora nós vamos ver o terceiro texto, Gênesis 18, do 10 ao 15. Diz assim: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera. Olha só, o Senhor apareceu para ele e disse assim: eu vou voltar na primavera, daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Olha só, Deus tinha prometido, Sara tinha dado a empregada para Abraão ter um filho com ela. Agora o Senhor aparece para ele e diz assim: olha, daqui a 1 ano eu vou voltar e Sara vai estar grávida. Sara vai ter o filho, já vai ter o filho, daqui a 1 ano. Abraão já tinha ouvido essa promessa e creu. Sara não creu. Sara está ouvindo pela segunda vez, não está crendo. A palavra de Deus diz: Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Olha o cenário do impossível. Olha o cenário do impossível. Cenário do impossível é um quadro em branco para Deus pintar os melhores milagres. Você sabia? O cenário do impossível para Deus é um quadro em branco para Deus pintar os melhores milagres para nós. Aleluia. Sempre que você der de cara com o impossível, saiba que Deus vai começar a pintar nesse quadro do impossível um milagre poderoso, grandioso. Aleluia. Se é para Jesus, o nosso Cristo, glorifica e exalta Ele. Glória a Deus. Por isso riu consigo mesma. Ai, Jesus. O incrédulo, ele se acha engraçadinho, né? Quando a gente não crê, irmãos, quem sabe ela riu de nervosa, né? Imagina uma senhora de idade ouvindo que ia ter filho. Vocês, irmãs, tem irmãs aqui, quem sabe que já não estão mais no tempo de ter filho. Você já pensou ouvir isso? Daqui a 1 ano você vai estar com um filho nos braços. Sara riu. Aí o texto diz: por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor idoso, ainda terei prazer? Quer dizer, nós dois estamos, como se diz aqui, no Rio Grande do Sul, nós já estamos a capa da gaita. A gente já está arrebentado, um está escorando o outro. O cenário é impossível. Você já percebeu que Deus escolhe esses momentos das pessoas pensar que é impossível, para Ele chegar e trazer o poder, dunamis. Dunamis é aquela bomba atômica, e mostrar para todo mundo que o impossível é impossível só para os homens, mas para Ele é totalmente possível. Aleluia. Sara falando entre ela e o espírito dela e a alma dela, dizendo: olha, eu e meu Senhor velho, o Senhor vem com essa de novo para nós. O Senhor de novo vem contar para nós o conto da carochinha. O Senhor de novo vem contar uma história para nós. Como? Eu não tenho mais condições de ter filho, meu marido, coitado, está velho. Como que vai acontecer isso? Irmãos, como que acontece isso sem ter possibilidade? Se você está vivendo alguma coisa que você vê uma impossibilidade e as mãos humanas não alcançam, meu irmão, é o cenário pronto para você contar o milagre aqui na comunidade. É o milagre pronto para a nossa descendência saber que Deus um dia se moveu em nossa vida.
É um milagre pronto para os nossos filhos, nossos netos souberem que Deus um dia, no meio da impossibilidade, trouxe um milagre para nós. Aleluia! Eu estou convidando você a sair da tenda hoje. Estou convidando você. E não é eu, é o Espírito Santo pegando a nossa mão e dizendo: vem para fora da tenda, conta as estrelas. Você vai se deparar com coisas impossíveis, com impossibilidades. Você vai se deparar com a deficiência humana, você vai se deparar com a debilidade humana, com a fraqueza humana. Mas não é você. Não é você que faz milagres. Não é você que faz milagres. Não é você que opera, não é a tua mão poderosa, é a mão de Deus que é poderosa, é a mão que estava carregando eu e você, o que está carregando eu e você para fora da tenda e olhar agora para as estrelas. Versículo 13: Mas o Senhor disse a Abrão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível? Ah não, irmão, nós vamos ter que olhar para os impossíveis hoje. Nós vamos ter que olhar, olha para os seus filhos, olha para a tua casa, olha para o teu trabalho, olha para a saúde de alguém, olha para a vida financeira, olha para tudo, olha para a cidade, olha para qualquer coisa. E o Senhor está dizendo assim: por que você está duvidando? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? O que você está vendo na tua casa, o Senhor está olhando e dizendo assim: o que você está vendo? Será que isso é impossível para o Senhor? O que você está vendo na sua família, o Senhor está dizendo: será que isso é impossível para o Senhor? E diz ainda: na primavera, outras versões diz daqui a 1 ano, voltarei a você e Sara terá um filho. Ele repetiu, porque Abraão já tinha crido. Quem crê, não importa o tempo que passe, na hora certa as coisas acontecem, o milagre vem. Aleluia. É até o 15, né? Agora vamos para o último versículo de hoje, é o 21, do 1 ao 3. 21 do 1 ao 3 diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. O Senhor, fala o teu nome aí, o Senhor foi bondoso, fala o teu nome aí, o Senhor foi bondoso e fez o que Ele prometeu. Aleluia, aleluia. Sara engravidou e deu um filho a Abrão em sua velhice. É impossível aquele filho, aquela filha, é impossível aquela enfermidade, é impossível aquele salário que você quer, é impossível um milagre? Para Deus não há impossíveis, diz a palavra. Ele está dizendo aqui: olha, na sua velhice, Sara engravidou e deu um filho a Abraão, na época fixada por Deus em sua promessa, como Deus falou, aconteceu. No tempo que Deus disse, aconteceu. Aleluia. Irmão, se Deus falou, está falado. Não importa o que aconteça. Se Ele disse, está dito. Ainda diz a palavra de Deus, versículo 3: Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. 4. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. 5. Estava ele com 100 anos de idade quando nasceu Isaque, seu filho. 100 anos de idade, pastor. 100 anos de idade. E você, quem sabe, passou o dia, a semana pensando que as coisas são difíceis de acontecer, ou quando vão acontecer, se vão acontecer. E a gente fica dentro da tenda,
olhando para a nossa força, olhando para aquilo que a gente consegue, e como a gente vê que a gente não consegue, a gente fica dentro da tenda desanimado. Mas Deus chamou eu e você aqui hoje para nós sair de dentro da tenda, olhar para aquilo que Deus pode fazer, e a palavra de Deus diz: olha, ele tinha 100 anos quando nasceu Isaac. 100 anos. Você acha impossível um milagre na sua vida? Você acha impossível que Deus faça algo extraordinário na sua vida? Você acha impossível que Deus faça uma maravilha acontecer? Você acha impossível que Deus reverta quadros médicos? Você acha impossível? Você acha impossível que Deus opere lá naquele advogado que está com aquela causa? Você acha nada é impossível para Deus. Nada. Meus irmãos, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Tudo está disponível a nós. O Deus de Abraão operou assim há muitos séculos atrás, mas esse Deus agora não é o soberano Senhor, é o Pai que está cuidando de mim e de você. É claro que acontece, é claro que é possível. Louvado seja Deus. Eu quero falar um pouco sobre esses dois filhos, Isaac e Ismael. Olha que interessante, Ismael foi o jeitinho de Sara, né? Vamos dar um jeito. A gente vai fazer acontecer. Se Deus não deu, nós vamos fazer acontecer. Ismael é o filho da justiça própria. Ismael é o resultado da força humana. Ismael é o resultado da gente dar um jeito e arrumar uma incomodação para a vida toda. É Ismael. Isaac é o filho da graça, é o filho da promessa, é o filho da dependência de Deus. É o filho que diz assim: olha, Abraão, aprenda a depender só de mim. Não importa se você tem 50 anos, 40 anos, não importa se você tem 200 anos, você pode depender de mim. É o filho da graça. Isaac é o filho da dependência de Deus, é o resultado da dependência de Deus. Não teve a ótica humana, a ideia humana, foi uma obra de Deus. Quando a obra é de Deus na nossa vida, não tem essa incomodação toda. Eu já vou falar porque diz que até hoje há esses problemas. Um é filho da dependência de Deus e o outro é filho das obras humanas. Hoje nós temos guerras até hoje por causa disso. Você sabia? A maioria que é crente antigo aqui, cristão, né? Agora cristão, sabe disso. A maioria sabe disso. Nós temos duas descendências aqui, a de Isaac e a de Ismael. A descendência de Isaac são os judeus. É o filho da promessa de Abraão, né? Filho da promessa, filho da graça. E nós temos os descendentes de Ismael, que são os árabes. E até hoje nós vemos essas duas descendências em guerra. Até hoje há problema, porque alguém um dia disse: vamos fazer do nosso jeito, vamos fazer da nossa maneira. Depender de Deus? Não, depender de Deus demora muito. Depender de Deus tem que esperar. Depender de Deus tem que ter paciência. Depender de Deus tem que crer. Não, agora, se a gente fizer, a gente mesmo faz com as nossas mãos, com a nossa ideia. Até hoje tem problemas. Até hoje tem dificuldades. Até hoje há guerra. Até hoje há problema. Porque alguém disse: não precisamos depender de Deus. Irmãos, aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus no teu trabalho. Aprenda a depender de Deus na nossa família. Aprenda a depender de Deus para os milagres. Dependa de Deus. Por que hoje tem muito cristão cansado? Porque tudo, ele está querendo fazer tudo. Ele está querendo resolver tudo. Ele fica preocupado com tudo, ansioso com tudo. Irmãos,
É a hora de eu e você, como igreja, aprender a depender de Deus. Não temos recursos para isso. Pastor, não tenho recurso para isso, não tenho recurso para aquilo outro, quero fazer isso, mas não tenho recurso. E o que você vai fazer? Eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que ter recurso, a gente precisa se mexer. Ai, anda cansado, sobrecarregado. E a palavra de Deus diz assim: olha, não se preocupem com o dia de amanhã. O amanhã traz os seus cuidados, cada dia é o seu próprio mal. O que vocês têm que fazer é descansar, é confiar, é aprender a depender de Deus. Mas a gente quer correr para todo lado, a gente quer dar um jeito em tudo. E se a gente olhar para a nossa vida, a gente tentou dar o nosso jeito essa semana várias vezes, e a recém é quinta-feira. E a gente tentou resolver um monte de coisa, e a recém é quinta-feira. E nós tentamos, irmão, colocar nossa força em tudo. E a gente ainda está pensando assim, ainda em resolver alguma coisa. Onde é que está aquela geração de cristãos que dizia assim: está nas tuas mãos, Senhor, e eu vou deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, vou dormir o sono do justo, porque o Senhor está cuidando de tudo? Onde é que está aquela geração de cristãos que dizia: olha, eu confio em Ti, sem o Senhor eu não sou nada? Onde é que está aquela geração de cristãos que tinha fé para servir a Deus, e ele sabia que enquanto estava servindo a Deus, Deus estava se movendo em favor dele? Enquanto ele ia caminhando, como Abraão: olha, você não está vendo nada, vai para um lugar que eu vou mostrar para você. E enquanto ele ia caminhando, Deus ia provendo, e Deus ia direcionando e dirigindo ele, mas ele ia caminhando só confiando no Senhor, sem saber para onde ia. Onde é que está a geração de cristãos que consegue colocar pé na água, sabendo que Deus não vai deixar afundar, confiando integralmente em Deus, dizendo: eu dependo é do Senhor. Se eu sei ou não sei nadar, isso não importa agora. O que importa é que eu confio no Senhor para me manter sobre as águas, que a minha fé está no Senhor. Aí nós temos esses dois filhos. A atitude de Sara gera Ismael. Atitudes, presta atenção, atitudes de Sara gera Ismael, irmão. Gera coisa do homem, gera coisa da vontade humana, gera coisa que não tem uma validade. Atitudes de Sara, de não confiar em Deus, não. Mas nós ouvimos, quantas vezes você já não falou para teu esposo em casa, ou para tua esposa? Mas a gente ouviu essa semana na igreja, que nós temos que ter fé. Onde é que está a tua fé? A pessoa também ouviu na mesma semana. Mas a gente chega no outro ambiente, como a nossa casa, o nosso trabalho, no meio de amigos, e parece que aquela fé, ela se desbota, perde a cor. A gente está aqui e diz assim: olha, não há impossíveis, amém, glória a Deus. Lá fora parece que perde a cor, desbota, a gente se desespera. Escute, irmãos, se você quer ver e viver milagres na sua vida, eu e você precisamos aprender a depender de Deus. Não estou vendo como, não estou vendo da onde, não estou vendo de que maneira vai acontecer, não sei quando vai acontecer, mas eu estou dependendo de Deus. Aleluia. Eu não vou dar o meu jeito não, porque o meu jeito só vai atrapalhar as coisas. Eu não vou colocar minha força, porque a minha força só vai estragar tudo, só vai me dar dor de cabeça até hoje para eles, até hoje. Toda a descendência de Ismael dá só dor de cabeça lá para eles até hoje. Porque é o resultado de uma atitude não da dependência de Deus, mas da dependência da própria força. Eu resolvo tudo, eu faço tudo, eu gero as coisas para mim. Agora, a atitude de Abraão gera Isaac.
As atitudes de homens e mulheres de fé geram Isaques. Isaques é o milagre de Deus. Não tinha como acontecer, mas aconteceu. Não tinha como vir, mas veio. Aleluia. Não tinha como aparecer e apareceu. Aleluia. Não tinha como reverter o quadro e reverteu. Isso é a atitude de Abraão, homens e mulheres de fé. E nós vamos começar uma caminhada de dependência de Deus. E aqueles que realmente dependerem de Deus vão começar a ver milagres aqui e acolá. Aleluia. Aleluia. Vamos ver médicos surpreendidos, irmãos. Vamos ver médicos surpreendidos. Vamos ver advogados surpreendidos. Vamos ver a nossa cidade surpreendida, irmão. Vamos ver a nossa família surpreendida em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Você vai ver, irmãos, gente dependendo de Deus, dizendo assim: olha, lá na empresa precisávamos de gente com esse curso e precisava disso, outro, tinha um monte de gente capacitada, eu não estava capacitado, mas Deus me colocou nesse lugar, dependi de Deus. A não ser que você não creia mais em milagres, eu creio. Eu creio em milagres poderosos. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você hoje a sair daqui dependendo de Deus para pisar no chão, irmão. Dependendo de Deus para pisar no chão. Dependendo de Deus para acordar amanhã de manhã. Ah, mas é claro, pastor. Não, tem gente que ele mesmo acha que a vida é ele que está tocando, que é ele que está conduzindo, que é ele que está conseguindo as coisas. Tem gente que já caiu da graça e não se ligou, porque está dependendo sempre da força dele, dependendo sempre das conquistas dele. Não, tem gente que já caiu da graça e não percebeu, mas o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: olha, levanta daí, você caiu da graça, mas venha para o colo da graça agora. Venha para o colo de Deus agora e aprenda a depender de Deus. É aquela velha, a gente sabe. Não dependemos daquilo que tem no nosso bolso, mas daquilo que tem no bolso de Deus. Não dependemos daquilo que a nossa mão alcança, mas da onde alcança a mão de Deus. Aleluia. Essa é a fé que eu quero viver, irmãos. Se você está na mesma fé hoje, olha, quinta-feira que vem eu vou continuar essa mensagem, a parte 2. Aprenda a depender de Deus. Hoje, a última pergunta que não quer calar para nós. Hoje, quem nós somos? Sara, que vai dar um jeitinho para conseguir o que precisa, ou nós somos Abraão, que vamos dizer: Senhor, está nas tuas mãos e eu confio em ti. Às vezes as pessoas chegam para mim dizendo assim: pastor, eu já tentei, eu já falei, eu já fiz. É porque não era para tentar, não era para falar, não era para fazer, era para crer e deixar nas mãos de Deus. Aleluia. Eu quero orar com você, vamos orar juntos?